Obrigado por vocês terem vindo mais para frente. No final ficou mais acolhedor. Bom dia, eu sou o José Mauro. Eu Testando som. sou um executivo de mercado, de varejo. Então, nos últimos 11 anos eu passei por Ultra, Extra Farma, Pague Menos, C&A. E recentemente eu assumi há 10 meses a Marisa. Então, para quem lembra, de mulher para mulher, viu? Todo mundo lembra, é uma marca forte, uma marca importante, é uma marca presente. E eu estou aqui para construir, com inovação e tecnologia, a diferença real para o negócio. Então, esse é o meu propósito. Tenho feito isso nesses últimos 10 meses, a gente vai contar um pouco aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Gustavo Ferreira, sou manager da área de dados, governança e IA da Marisa. Assumi o cargo há 6 meses, sou especialista nesse tema. Minha última formação é engenharia de prompt, então sou engenheiro de IA. Passei por grandes players do varejo, Vara, como o Decathlon, passei na área bancária e hoje está um desafio bem bacana aí de reposicionamento e ressignificação da Marisa. A gente vai falar junto aqui um pouco do legado do Novo Rumo e da história do que a gente tem tido e tem feito na Marisa. Fundada em 48, acho que ela tem uma história que dispensa muita apresentação. Ela gerou aí um legado emocional com todos os usuários do varejo, todas as mulheres, todos os homens também. E a gente vem aqui fazendo um turnaround, um reposicionamento, um back to bases desde 2023. O que gerou até 2025 um momento oportuno de começar a investir novamente em eficiência, reestruturação, em marca, em resgate da marca Marisa com todos vocês. E a gente começou a poder investir e fazer a prova de que a gente recuperou mais de 300 milhões em caixa negativo, gerou positivação e começou a ter uma efetivação que propiciou a gente investir em ter um retorno à lucratividade, usar a mãe e as mulheres como protagonista novamente, fazer uma otimização de portfólio e, principalmente, a digitalização de dados. Usar a tecnologia ali, então, como sustento para um alavanco de marca e de margem. Opa! Aqui tem um pequeno vídeo só para a gente... Acho que o som não vai sair, porque a gente estava com dificuldade. Mas era muito mais para dar um apoio e a gente entender o novo reposicionamento, o que a gente tem trazido aí de novo como marca e como identidade, como ação. Do caos até estratégica, a gente tem um diagnóstico aqui de risco, e acho que pode também ajudar. A gente teve um cenário encontrado onde a gente tinha pouca eficiência nas plataformas, arquitetura descentralizada e não otimizada, um impacto financeiro de alta volatilidade, a gente não tinha caixa para gerar, decisões totalmente baseadas em feeling e não em dados e fatos. A gente tinha uma TI extremamente reativa, então a gente estava ali muito no processo de a gente fazer fly fighting. Então a gente ia para frente, voltava e nunca conseguia objetivar o processo ideal para a gente poder gerar o dado com a riqueza estratégica. Uma arquitetura defasada, um conhecimento cilado. Então a gente percebeu que todas as pessoas estavam em silos e a gente não conseguia fazer a empresa andar. Ô Zé, só complementando um ponto interessante, é que a companhia mudou o posicionamento da marca, mas ao mesmo tempo ela seguiu com um turnaround junto na área de tecnologia. Exato. Então ela ressignificou toda essa cadeia, né, e o mindset da empresa mudou. Foca no core, mas também foca na tecnologia. Então a gente começou a gerar valor para o negócio, com o Business Transformation, com o valor do negócio mesmo, no investimento inteligente, na redução de custos operacionais, DTI e principalmente do que a gente impacta no negócio. E a gente começou a gerar agilidade e inovação e o principal, uma governança efetiva de dado para que a gente pudesse ajudar a Marisa a se transformar. Junto com isso a gente começa então no nosso propósito, levar de artesanal para estratégico. O que a gente encontra aqui do choque de realidade que é importante a gente ressaltar e trazer para vocês? A gente tinha ali, então, capital humano, uma continuidade operacional com baixo sentimento de pertencimento. Então, a gente olhava uma equipe não pertencente à própria empresa. TI era uma empresa, a Marisa era outra empresa. A gente tinha ali um cenário muito cilado, que é o que eu falei antes. Junto, uma baixa maturidade, uma desconexão estratégica com o negócio. Então, hoje a gente consegue já de volta dar a estratégia, a gente vai falar mais para frente. E barreiras tecnológicas, a gente tinha uma decisão muito fragilizada, uma ausência de cultura data-driven, uma ausência de decisões. Com isso, o que a gente fez? Encontrou um cenário técnico ali de provavelmente uns 10 data-drivens diferentes,
10 appliances de dados, onde todos eles pagavam data transfer, e a gente mergulhou junto para começar a entender o que a gente tinha que gerar de nova arquitetura, nova integração e novo silo de dado para eu poder dominar e eu poder entregar isso para a empresa como diferencial. Com isso nasce a Mira. Isso. Com esse cenário, com esse choque de realidade, com essas barreiras, nós voltamos esses stacks, mergulhamos em algumas vertentes. Planejamento estratégico, tático e operacional. Então teve um choque muito forte de como que a gente atuava, aculturalizar a galera, entender qual que é o momento da companhia e qual que era o bolso. Tá? Dentro dessa ação estratégica, Vai lá. A gente falou, putz, precisamos criar uma vertente, né, especializada em Data Analytics. Entendendo a nossa interdependência, que a gente precisa movimentar, quais eram os stacks que não estavam legais, a gente foi para o mercado. Levantou a mão, falou qual parceiro para apoiar na nossa atividade, no nosso cenário. Troca. No nosso cenário. Então a gente olhou e falou, qual parceiro não vende só cloud? Eu quero fazer algo novo, eu preciso fazer algo novo. Sair daquele contexto que eu dependo de dólar, né, e trazer uma ação tecnológica nacional. E a gente colocou força nisso. A terceira etapa é, legal, fizemos isso, tentamos e vamos ser first data, mas também com a vanguarda de IA, porque a gente precisa correr, tirar um legado de 15, 20 anos e ao mesmo tempo já falar com o que o mercado está correndo, como que ele está. Então é correr uma maratona com velocidade de sprint. É basicamente isso. Então, e aí nós fundamos a Mira, que tem como objetivo, né, transformar a Marisa numa empresa 100% data-driven, onde a tecnologia ela é um habilitador 100% focado em vantagem competitiva, no core. Então, o que a gente percebeu nesse momento? Que a gente precisava de um ambiente não federado para fora, federado para dentro, bloqueado e soberano, para que a gente tivesse domínio total. Legal. Opa, pulei um. Legal. Então, o que a gente fez? Nós fundamos a Mira. Basicamente, é uma vila de dados. Ela tem algumas competências, então eu preciso ter imersão de cenários, ser habilitado para cair em vários contextos, várias regras de negócios, várias situações que a gente entende que é ou não é operacional e outra muito mais estratégica. Também um planejamento com o negócio, porque a gente está no turnaround, o próximo passo é uma etapa mais estratégica. Terceiro ponto, modelos e orquestradores que sustentem a IA. Então esse movimento fez com que a gente entendesse nosso legado, começasse a trabalhar com ele, manter ele bonitinho lá, ele operando, e ao mesmo tempo integrar com o novo movimento da Marisa. E aí a gente chegou na Numbers, né, uma parceira nossa que topou, mergulhou nesse tema, foram muitas noites, né, muitos dias, entendendo qual que era a dor, qual que era o legado, várias conversas, e nós entramos em alguns contextos. Primeiro, eu não posso tomar lock-in, que é o que a empresa falou, não podemos tomar lock-in de fornecedor, precisamos trazer autonomia. Segundo ponto, como que eu escalo isso na realidade, na totalidade do que a gente fala de IA, né? Não só para uma BU ou para um contexto, um exemplo de planejamento. Nessa etapa, a gente falou, legal, vamos entender como funciona. E aí surgiu o Infinity Data, da Numbers. Uma ferramenta que pega todo esse ecossistema, então desde o funder, então a gente olhou essa primeira etapa, sou datasheet com todo o processo nacional. Segundo ponto, como que eu limito custos, que é aquilo que a gente não consegue mensurar no final do mês, que são os famosos data transfers, né? E como que eu tenho essa soberania nacional? Beleza, primeira etapa, cheque. Certo, Zé? Exato. Segundo ponto, como que eu tenho uma infra bacana, baixa latência e que ela fala com o mercado e que me sustente no legado, que é complicado, mas também nos processos intensivos que a gente vai fazer. Erra rápido, corrige, para a gente falar de IA. E cheque também. E que eu permaneça escalável, sustentável e mobilizável no futuro. Então, por isso, o uso de Kubernetes, o uso de tecnologia que a gente traz para a gente um open e consegue operacionalizar num futuro próximo. Isso, maravilha. Terceiro ponto, como que a gente orquestra tudo isso? Como que eu sou multi-tenant? Como que a gente pega e trabalha nas formas de compliance e de segurança, né? Algum tempo atrás nós tivemos alguma situação de riscos tecnológicos e aprendemos com isso, né? E chegamos no último layer ali. Então, nós construímos, sim, um ecossistema, junto com a Numbers, 100% Iceberg, uma plataforma que começou como uma ideia de SaaS, IaaS, e hoje nós construímos um PaaS. O que isso trouxe na prática, pessoal? Esse é o nosso frame. É dessa forma que a gente atua. No âmbito geral, nós trouxemos 80% do nosso ecossistema, da nossa vila de dados, ela é 80% open. Zero locked. 80% open. Somos site to site, nossa atividade. Somos cloud native.
Com tudo isso, a nossa evolução é livre. No próximo slide eu vou mostrar. Todo esse stack de informação, esse contexto, a gente habilita para com o negócio. Ou seja, todas as nossas queries são federadas. Então, a gente trabalha como se fosse um DDL, um contrato de dados dentro da companhia. Primeiro ponto, ok. Então, aqui eu abstraio todos os silos da companhia, que é uma das dores. Segundo ponto, a gente tem um storage soberano, que é o que o Zé comentou, de autoescalabilidade. A Nubs sustenta tudo isso de uma forma magnífica. Então, todas as nossas persistências de dados, elas são extremamente rápidas, performáticas, de acordo com a complexidade. Terceiro ponto, a gente tem uma governança muito forte, que aí a gente colocou algumas frentes de IA aqui para nos apoiar. Então, toda a governança de dados hoje da nossa empresa, ela é feita via dados, via IA. Então, a gente tem lá, né, o nosso time de engenharia que já construiu isso via inteligência artificial. Né? Dan, obrigado por isso. A gente não põe a mão mais, não tem uma frente humana, é 100% uma IA que produz isso. Caiu uma estrutura nova, passou pela nossa camada, federou, pinga lá. E temos outros processos, então um vácuo lá atrás, ou seja, a gente não precisa ter uma pessoa, um humano, indo lá e fazendo a curadoria, a limpeza dos ambientes. Isso é via parâmetros, fórmulas. Cara, isso otimiza muito custo, tempo e retrabalho. A gente fez essa mesma apresentação recentemente em um outro fórum e as pessoas no final perguntaram: pô, então você está escalando com o IA, você está, na vez de contratando o cientista de dados, cara de integração, cara de suporte, você está pondo a IA? Sim, é sobre isso. Boa. E aí toda a nossa camada medalhão, a gente foi fiel ao que está no By the Book, então a gente tem isso de uma forma muito bacana. Então a gente compara 6 meses para trás e hoje, é basicamente Antigo e Novo Testamento, né? Esse é o momento que a gente está. E aí, quando a gente fez todo esse frame, a gente construiu um estúdio junto com a Numbers, né? Nós temos um estúdio próprio, um laboratório que a gente consegue trabalhar e fazer várias demandas no contexto de modular. O que é o modular que a gente chama? É como se fosse um Lego. A área de negócio está bacana, a área de negócio está numa vertente que a gente entende que está madura, a gente vai incrementando. Uma IA, a gente coloca alguma coisa no terminal, a gente vai dando liberdade para elas no contexto geral. O que isso faz que a gente consegue fazer? A gente economiza muita grana, tem um desperdício que nós tínhamos lá atrás, basicamente hoje é bem baixo, e os nossos investimentos eles são centralizados, ou seja, eu não dou mais do que eles precisam e nem menos do que eles querem, certo? Nesse contexto, a gente tem um processo, né? A gente rege o estúdio com os fluxos parametrizados, ou seja, tudo é uma lógica, nosso time de engenharia construiu isso, substitui a ação humana, então atualmente a gente tem praticamente 3 engenheiros não humanos, né, que executam todo esse processo das camadas, que foi desenvolvido pelo nosso time de engenharia, e a gente construiu e vive isso na prática. Aquela ideia que a gente colocou lá atrás de como seria na prática, a gente vê exatamente esses 4 pilares. Temos nossos dados privados, temos uma otimização surreal de custos, que vocês vão ver mais para frente, não temos lock-in, e isso é uma puta de uma vantagem. Então, a gente desafia a Numbers nos desafia, e isso faz com que o negócio ganhe. Então, esse processo é muito legal. E a gente tem a vanguarda de IA, né? Independente de qual vertente, a gente consegue construir isso de uma forma escalável. Falando de números agora, o que isso trouxe na prática, pessoal? Novamente, a primeira frase minha foi: também estamos num turnaround tecnológico. Em 3 anos, estamos reduzindo nossos contratos em 68%. De partida, esse cara aqui já viu uma oportunidade, já barateamos o nosso processo em 34%. Então, isso é somatório. Então, quando a gente compara ano a ano, essa é a curva, e quando eu comparo o ambiente antigo com o ambiente novo, primeiro ano, eu deixo de gastar 61% do que eu gastava em todas as stacks de dados, de tecnologia, de infraestrutura, de cloud e também de pessoas. Com isso, a gente construiu, em 5 meses, 5 meses, uma autonomia surreal para as áreas de negócio, ou seja, toda a nossa frente de operações, ponta de PDV, conta de crédito financeiro. Eles têm uma unicidade nas áreas, né? Eles têm uns cubos deles performáticos que acordam um dia com as decisões tomadas. A gente colocou na ponta também toda essa autonomia para eles criarem as próprias visões. Eles podem fazer o que quiser, então a gente deu essa autonomia, o famoso Self-Service BI para eles. E isso cria toda a estrutura ali de sustentação para a gente poder dar velocidade, começar a ganhar confiabilidade, começar a aumentar a performance e escalabilidade, que a gente vai falar,
e a prontidão do negócio, que acho que é a principal aqui, que a gente não tinha. Então, quando a gente entrou lá atrás, a gente olhava o quê? Cilado, lembra? Muito custo e pouca informação. Agora a gente está como? Baixo custo, muita informação, nada cilado. E aí, basicamente, a gente resolveu as 4 dores de qualquer negócio, independente se é varejo ou não. Primeiro ponto, confiabilidade e governança. Então, uma galera fazendo planilha, silos, né, fechava o mês, eu tinha uma porcentagem, meu valor era um, o outro era outro, matamos isso. Todo o fluxo é auditável, tem qualidade, tem governança. Terceiro pilar, nós temos velocidade e automação. Então, a gente deixou a empresa mais leve e a gente trouxe o negócio mais próximo da gente. Hoje, a grande parte dos nossos contextos eles são automatizados, tem os robôs alimentando, igual eu falei frequentemente. Nossa performance, escalabilidade, hoje é surreal. A nossa estrutura é em iceberg, tá? Então a gente tem toda a autonomia para construir, tirar e ser multi-tenant. A gente tem prontidão para o negócio, então os grandes heads, né, os nossos diretores, eles estão bem contentes com a forma que a gente está atuando, com a forma que a gente está disponibilizando, né, e o conselho está investindo pesado para a gente ir mais, acelerar mais. Basicamente, essa é a nossa eficiência. Legal, Gu, legal, Zé. O que isso é na prática? Então, a gente trouxe um pouquinho do que a gente construiu lá. Trouxemos 2 views para vocês olharem de execução de comando. Boa. Primeiro ponto aqui, nós abrimos aqui e falamos, legal, você pode abrir o site da Marisa e gerar um relatório gráfico com todas as categorias de itens e me apresentar? E faça isso um sistema. Quanto tempo você demoraria para fazer isso comumente? Um analista cientista de dado, um viewer, um cara de camada de apresentação, um PPT de alguém justificando o dado e o custo de tudo isso, 3 meses depois estava na sua mão. A gente tira aqui em segundos. O que é legal aqui também? Ela mesma acha alguns erros, corrige, vai, volta e ela raspa o nosso site. Então ela já achou tudo que ela precisava e está construindo um dashboard interativo. Isso só com prompt. Na nossa infra. No outro lado, você vai entender como que eu peguei essas informações e alimentei nosso banco. Aí vamos lá. Criou. Então, basicamente, aqui, a gente entrou no nosso site, quantas URLs, fez o nosso catálogo, entendeu a nossa cobertura do nosso site. Isso em 3 minutos e meio, 3 minutos e quase 4. Boa. Legal, o que eu faço com isso? Tomar de decisão para o negócio, mas e na parte de back? Como que dados, tecnologia, consegue trazer isso para casa? Nós também fizemos. Nós falamos, legal, agora você pode conectar no nosso banco, ambiente homologado, tá, turma? É um teste, não tem nada em produção aqui. Inclusive, a gente está em close e não pode falar nada de estratégico. Isso. Por isso que não tem números ali no ganho financeiro. E aí ele começou a rodar. O que ele está fazendo aqui? Ele está conectando o nosso ambiente, ele está entendendo as credenciais, ele vai entrar ali no nosso SQL, né, no nosso banco, começar a fazer o input de informações, está sintetizando. Eu acelerei um pouco o vídeo, mas aqui é 1 minuto e meio, 1 minuto e 20. Então ele vai ali, vai raspando todo o prompt, ele vai fazendo todo o processo que a gente gerou aqui em estrutura. Legal. Identificou. Entrei no nosso ambiente, criou as tabelas. Tá aí, raspamos nosso site, trouxemos para casa, está pronto, sem nenhuma ação humana, com 2 linhas de comando. Essa é a nossa realidade. Então, o nosso novo momento é o seguinte, a mira não é apenas tecnologia, é a frente que une dados e estratégia para transformar o dia a dia da Marisa em resultados reais. Estamos redesenhando o futuro da moda, orientado por inteligência. Estamos aqui para conversar, a gente está ali no stand da Numbers também com eles. Vamos sentar um pouco, se vocês tiverem alguma dúvida rápida, a gente consegue tirar aqui, se não for nada estratégico, senão nos procure. Boa. Obrigado pela atenção de vocês. Meu nome é Rafael, sou do CIASC aqui. Parabéns pela apresentação de vocês. Está bem assim, dentro daquilo que a gente espera ver num modelo de dados novo. Aí. E eu gostaria de entender como é que isso está sendo feito por vocês do ponto de vista da organização dos times que trabalham com isso. Né?
Como é que os times se organizam para utilizar essa informação? Tanto do ponto de vista de acesso, todo mundo pode acessar tudo, e também do ponto de vista organizacional da própria Marisa. A Marisa entende, por exemplo, que vai chegar um momento em que ela vai precisar criar um Chief Data Office para lidar com esse tipo de situação. Como é que vocês têm interpretado o fato de que dado precisa estar talvez apartado da própria vertente de tecnologia, principalmente em empresas que são de outro core? Legal. Seu nome mesmo, desculpa? Rafael, obrigado pela pergunta. Eu vou começar do fim para o começo, sobre entender do Chief Data Officer. Sim, a gente entende. Tudo tem um momento, né? Igual que eu falei ali, a gente criou uma conexão emocional, navegou muito tempo no hype do varejo, hoje a gente está tendo que fazer o econômico. Da mesma forma, então a gente está no final do turnaround, quando isso abrir para um momento mais ideal, certamente a gente tem que crescer a estrutura também. E é muito para cuidar do que a gente está criando a partir de agora. Sobre a divisão dos subtimes e times, eu vou deixar com o Gustavo, mas poderia responder, mas é legal dar para ele falar como está dividindo ali o Daniel. Boa, na parte de times, o que nós fizemos? Descemos um pouco do nosso salto, entendemos a necessidade, a realidade das áreas, que é muito mais para negócio, trouxemos todos os stacks tecnológicos e juntos, né, com o time de engenharia, com o time de arquitetura, entendemos quais são os contratos que são recorrentes, então tem na área A, na área B, na área C. Trouxemos isso para casa. Entendemos quais são as métricas e quais são as tomadas de decisões que não inferem o core do negócio, porque fizemos escolhas. Recursos deles pra gente, às vezes, isso, fizemos escolhas para produzir, porque a gente não consegue fazer tudo, né? Então decidimos quais batalhas nós íamos entrar. Depois disso, falamos sobre pessoas, trouxemos pessoas para casa, trouxemos investimentos para casa, trocamos de centros de custos para garantir que a gente tivesse essa conversa. Colocamos nossos parceiros, né? Então, no caso, a Numbers, junto com as áreas de negócio, para entender as dores. Alguns morreu, outros subiram, caiu um, caiu outro. Outros viveram um período coletivo para fazer valor. Então, eu sou igual, eu sou melhor, tá top, vamos tombar. E outros a gente pegou patrocínio de C-Level, de conselho, para fazer isso. Então, o Conselho da Marisa apoiou a gente. O Conselho da Marisa, que nós levamos lá, eles tentaram fazer isso no passado, mas hoje entenderam o momento do Brasil, o momento que a gente tem que atuar. E, cara, veio de cima para baixo também. A gente dividiu as maiores dores, tá? Então, só para reforçar, a gente dividiu as maiores dores do negócio para a gente pegar todos os pipes com maiores dores e fazer a trilha. Então, foi muito... Exato. A inteligência a gente aproximou o máximo. Nós colocamos o Data First, e a First é a consequência do Data First, né? Quando a gente não faz essa stack de dados ruim, cara, o restante tomba. O famoso garbage in, garbage out. Então a gente eliminou o garbage. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Juliana, eu trabalho na DataPrev, né, com arquitetura de dados, e o cenário que vocês mostraram é muito parecido ao movimento que a gente está fazendo. Vocês mostrando aqui parece até fácil, né? Mas a gente sabe que não é fácil. O colega aqui falou de questão de organização de dados, de times, né? Esse é um dos principais desafios, porque não é só tecnológico. Se você tem um time que trabalha no modelo DW tradicional, aquele modelo antigo, né? De trabalho bem com muitos silos, né? Fica muito difícil, primeiramente, convencer os times a trabalhar de uma forma diferente. E eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Como é que vocês conseguiram chamar o pessoal, né? Convencer o pessoal para essa mudança, mostrar, vender as vantagens. Outra coisa que vocês falaram foi essa questão da soberania. E a soberania realmente é um requisito que é um desafiador, né? Você não pode simplesmente pegar e colocar seus dados em nuvem pública, né? Exato, tem que trabalhar com governança, linhagem. Então, como é que vocês trabalharam nesse modelo, que eu entendi que é on-prem, né? Vocês criaram uma infraestrutura local, né? Vocês não trabalharam com nuvem pública. Internacional, isso aí. Tudo vocês construíram dentro da própria infraestrutura. E a questão do self-service, só para encerrar, porque tem muitas perguntas. E a questão do self-service, né, que vocês mostraram, é uma dúvida mais técnica, né? Porque existem workloads produtivos que podem ser impactados se você dá o acesso total. E se você não dá o acesso total, você governa muito. Se você dá o acesso total, você perde um pouco de governança. Se você não dá o acesso total, o pessoal reclama porque está muito restrito. Como é que vocês conseguiram também equilibrar esse trade-off nos ambientes de self-service, empoderando os times? Tanto cientistas de dados e usuários avançados, como usuários de negócio. Legal. Vou começar do time old school, que é o que você falou na primeira parte da pergunta. Então, quando a gente tem times old schools desse formato, o primeiro movimento tem que vir de cima mesmo. Não tem jeito. Tem que vir direcional, que foi o que a gente deu lá atrás. Falou,
Estou olhando para custo, estou olhando para liberdade, estou olhando para a gente poder tirar esses silos e chegar num modelo difundido, ágil, cíclico, incremental, vem top-down. Um segundo momento, sim, ele vai responder e ele organizou a casa. Que daí eu dei a liberdade total, eu tive o sponsoramento de todo o meu conselho para falar, ó, eu vou mudar. Não tem como fazer omelete sem quebrar ovo, gente. Então é sobre isso, a primeira parte. Eu acho que a arte do contexto aqui é o seguinte, falar para a área de negócio a gente não vai colocar eles em risco, pelo contrário, a gente vai habilitar e potencializar. Então a abordagem da mira dessa construção é exatamente isso, nós vemos como um habilitador. Então nós somos um parceiro de negócio, nós respondemos todas as suas dores. Esse é o primeiro ponto, então a gente quebra a primeira barreira do não quero, não gosto de você. Segundo ponto foi, junto com o time de engenharia, raspar todos o que a gente tinha no legado, ou seja, eu tenho RPA, ABC, eu tenho as mesmas informações em vários contextos, várias réplicas. Então nós fizemos um trabalho muito forte de engenharia reversa. Então a gente fechou a casinha, perdemos cabelo, perdemos noites, perdemos finais de semanas, para poder fazer a reversão disso. Achamos aonde estava a origem de cada core e aí a gente construiu. Foi construindo, foi construindo, foi construindo. Terceira etapa do processo. O que vai cair para o negócio, o que vai manter o negócio no ar? O que mantém no ar a gente passa na frente, o que não mantém, vai ficando no processo de desenvolvimento. Então foi exatamente isso que nós fizemos, e tudo isso alinhado com o conselho, então de cima para baixo, esse cara aqui segurou muita pressão do negócio, de inovação, enquanto a gente estava correndo para poder acelerar o processo legado, ou seja, 15, 20 anos de legado para uma realidade em 6 meses, assim, foi surreal. Terceiro ponto, nós criamos DDL, então todo dado tem um contrato, é um ativo. Então a gente entende exatamente por que um cara de logística vai ter acesso a um contexto de varejo, de ponto de venda, não faz muito sentido. Então a gente começa a criar esses ciclos de entendimento. Isso. E aí o próximo passo é usar IA para fazer os skills acessos, os acessos, linkar isso ao nosso AD, ao nosso contrato de grupos de recurso. Bom dia, meu nome é Ian e eu também já trabalhei em varejo, então sei a loucura que é ter o cara de DP que tem uma planilha, um Excel há 15 anos, que se acabar aquele Excel, fecha a empresa. 88 macros, se travar aquela macro já era o mês. E eu queria entender um pouquinho de vocês. Vocês hoje têm a equipe de engenharia, que é como se fosse uma data platform, que mantém esses dados, mas eu queria entender um pouquinho de vocês como é que foi essa parte de literacia na ponta do cara que tinha esse Excel, para ele começar a usar uma skill de IA, se ele aprendeu Excel, se ele aprendeu SQL, se ele aprendeu a mexer numa ferramenta dashboard, como é que foi esse processo de literacia na ponta com vocês? Boa, nós escolhemos uma frente de negócio para patrocinar, que é a operação, planejamento, que é o que desenvolve tudo. Esse head de planejamento, ele entendeu a nossa dor, ele foi um antigo parceiro de negócio em outros contextos, então a gente conseguiu acelerar o processo e realizar. Pegamos os principais ciclos, criamos as lógicas de atuação em cubos, em modelos semânticos, em scripts, e demos para o negócio. Cara, aí é teste de valor. Eu demorava 3, 4 dias, agora eu demoro 6, 7 minutos. Eu demoro muito para fazer uma curadoria de alguma coisa, agora isso está mais assertivo. O processo final é ganho de agilidade, performance e meio que zera o risco humano. É basicamente isso. É rápido a pergunta. Fala, Vinícius, tudo bem? Tudo certo. É só sobre o command prompt ali. Como que vocês estão lidando com injeção de prompt, elevação de privilégio? Isso é algo que eu posso me passar por outra pessoa e tentar conseguir informações? Ótimo ponto. Nós estamos com a parceira Numbers. Acho que vale o ponto, Vinícius. A gente sentar ali com a Numbers, depois abrir para você. Eles têm apoiado a gente bastante. Eles construíram uma IA nativa no Brasil. Então, com esse stack nacional, então o custo já reduz muito. O que eu gastaria para cada real em dólar 5,6, hoje a gente tem essa autonomia. Com essa construção, a gente consegue criar skills, que é exatamente isso. Através de skills, eu faço com que as minhas respostas sejam mais curtas e eu não fale errado. Então, vou perguntar sobre futebol, aí ela não vai responder. Então, eu economizo o custo. É isso que a gente falou de ser, né, federado e soberano. Então, a gente trava a soberania onde o skill pode ir. Fechou, boa. Pessoal. Obrigado. Muito obrigado para todo mundo. Obrigado, gente. Você quer mais uma? A última. A gente não viu chegar. Alô. Cara, eu queria fazer um comentário diferente aqui para vocês, que como eu fiquei satisfeito em ver essa apresentação e ver como vocês foram
numa filosofia de não trabalhar no lock-in de dados desde a fundação até o topo, quando a IA consome esses dados. Porque hoje é um desconforto meu, eu sou especialista em dados numa consultoria e a gente acaba tendo alguns incentivos perversos de fornecer ferramentas, serviços que causam esse lock-in em empresas. Então isso, de certa forma, me incomoda, e ver empresas como a Marisa, grande, né, que recentemente até passaram por uma dificuldade financeira, mas realmente se comprometer com isso, me dá um oxigênio de seguir na área e não ficar, sabe, pô, eu sei legal, que eu vou acabar nesse conflito de interesse que me desmotiva para na área, sabe? Então, obrigado aí pela apresentação. Obrigado pela fala. Acho que a gente pode reforçar aqui, porque a gente passou logo atrás pela transformação digital, né? Então eu passei por CIA, Extra Farma, Pague Menos. E quando a gente começou a discutir, depois ele pode falar a versão dele, tá? Mas ele achava que eu ia demitir ele na primeira semana. Porque eu comentava sobre isso. Eu falava, não, eu quero sair dos federados players do cair nesse golpe. Eu tenho ali o incentivo que você tocou na ferida. E depois eu tenho uma conta. E a conta eu vou ter que pagar. E aí minha margem eu vou ter que moer para fazer isso. Então não, eu não quero. Eu quero um programa de integração, componentes, serviços e solução da arquitetura, onde eu possa plugar e desplugar coisas e eu consiga conviver e mudar a hora que eu quiser. Se eu não gostar mais da Numbers, amanhã eu empacoto minha coisa e vou para a Amazon. Ah, a Amazon deixou de dar um incentivo, tá? Eu desempacoto, empacoto em outro lugar. Vou para Google, vou para GCP, vou para qualquer outro. Mas eu não fico mais preso no incentivo. O começo era isso mesmo. E hoje o problema com a IA é que os fornecedores ficam com o seu contexto, ficam com teus metadados, ficam com todo o chain of thought ali, que depois você não consegue voltar. Isso. E aí tem uma filosofia que a gente segue muito. Concordamos em discordar. Acho que esse é o mantra nosso aqui, que a gente entende que faz parte de toda a construção, porque é um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Ópera. A gente meio que deixa o nosso parceiro hoje atual extremamente competitivo, que a gente desafia, e ao contrário também. Então a gente vira um ganha-ganha. Então a gente não tem nenhum tempo de respiro de falar, vamos deixar isso aqui, deixar amamentando, e depois... Não, vamos sempre melhorar, que é a evolução do contexto, por ser varejo também. O segundo ponto que a gente acha interessante também dentro da Marisa é quais são as dores que mexem em ponteiros. E a gente vai nessa vertente. E aí, as discussões estratégicas, elas não são voltadas somente a feeling, mas em como deixar a máquina mais leve. É basicamente isso. Pessoal, obrigado. Ótimas perguntas, obrigado, ótima gente. participação de todos. Muito obrigado, novamente.